Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: nomes figuram entre os mortos-vivos da política de Simões Filho. Dos muitos efeitos e ou impactos que o cenário ou contexto político de Simões Filho provoca nos eleitores simões-filhenses mais atentos a esse ciclo ou movimento articulado por figuras políticas representativas, que na verdade são cobras criadas do velho sistema político existente, nenhum outro é mais espantoso do que assistir, estupefatos, o profundo processo de decadência e de falecimento político de alguns mortos-vivos da política local, que muitos acreditam já estarem sepultados e enterrados politicamente sob 7 palmos. A intenção desses mortos-vivos da política de Simões Filho, todos eles devidamente testados e provados em suas modalidades políticas, inclusive nas urnas, e condenados pelos eleitores simões-filhenses, é de encontrarem fôlego para ressuscitarem politicamente perante os seus apoiadores e também principalmente perante o seu eleitorado. Neste sentido, cabe aqui mencionar os nomes dos mortos-vivos da política de Simões Filho, que estão estampados no cenário e no contexto político local, em um profundo descrédito popular, um conjunto de figuras públicas e políticas em processo de decadência e de falecimento político, entre os nomes Cid Serra, PSDB, o vice-prefeito e ao mesmo tempo secretário de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, Cid Serra, que também é presidente do Diretório Municipal do PSDB, apesar de sua notoriedade e reputação política, aparentemente mantida somente entre as 4 paredes da sede do governo municipal, ainda não se mostrou capaz fortemente de apresentar expressividade, representatividade e popularidade no cenário e o contexto político local, e nem mesmo na condição de gestor, o que pode resultar em um impacto político negativo para Cid nos próximos pleitos. O PSDB de Cid Serra, que está entre os principais partidos que integram a base aliada de sustentação política do atual governo do prefeito Dinha Tolentino, inclusive na Câmara Municipal de Simões Filho, vive aparentemente seu auge. O PSDB ainda permanece na zona do poder, que concentra siglas de peso como MDB, Partido Progressistas, PSC, Republicanos e União Brasil. Alfredo Assis, Partido Progressistas. Quem também sofreu derrota ou queda política significativa foi o ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Simões Filho, Alfredo Assis, que ao se retirar da disputa à reeleição a vereador, decidiu concorrer ao cargo de vice-prefeito em 2020 na chapa do então candidato à época, Eduardo Alencar, PSD, mas não foi eleito. Em 2022, Assis concorreu ao cargo de deputado federal com uma votação significativa, mas mesmo ao se associar de maneira pouco entusiasmada à candidatura de ACM Neto ao governo do estado, Assis não conseguiu ser eleito. Canjirana, PSL. O agora ex-vereador Erivaldo Canjirana dos Santos, PSL, figura entre os mortos-vivos da política simões-filhense. Após disputar a reeleição em 2020, não conseguiu se reeleger a mais um mandato na Câmara Municipal de Simões Filho, perdendo por 517 votos no pleito do mesmo ano. Aliado do atual prefeito Diógenes Tolentino Dinha, Canjirana foi nomeado pelo gestor municipal como chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, pasta esta comandada atualmente por Cid Serra. Cleiton Boliboli, ex-PRP e atualmente MDB. Ao lançar-se candidato à reeleição de vereador e disputar a eleição municipal, o hoje ex-vereador Cleiton Aparecido dos Santos Alves, ex-PRP e atualmente MDB, mais conhecido como Cleiton Boliboli, que se intitulou à época que estava vereador como representante do gueto, saiu do pleito eleitoral de 2020 ainda menor. No final, Boliboli obteve somente 383 votos e acabou sendo atropelado pelo atual vereador Carlos Neto do mesmo partido. Boliboli se esfacelou nessa eleição e não foi por falta de aviso. Dene da Metalúrgica, PSD. Ex-aliado fiel do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, na cidade, o vereador Denilson das Neves Santos, PSD, conhecido popularmente como Dene da Metalúrgica, sofreu um profundo processo de derretimento político nas urnas, por não ter sido reeleito, mas após passado o período eleitoral do ano de 2020, quando obteve apenas 769 votos, tomou a decisão de integrar a base aliada de sustentação política do atual prefeito Diógenes Tolentino Dinha, na Câmara Municipal de Simões Filho.
O vereador Dene é o primeiro suplente do vereador licenciado, do agora vereador licenciado do mesmo partido, Joel Cerqueira, que atualmente comanda a Secretaria Municipal de Turismo, Setur. Dene já ocupou mandato parlamentar nas legislaturas de 2005, 2009, 2013 e 2017. Atualmente, o parlamentar está no 5º mandato no Legislativo Municipal. Diante de toda essa movimentação por parte de Dene, figura tradicional da política de Simões Filho, resta saber qual será o seu futuro político após deixar a suplência, ou se o mesmo vai ficar na geladeira, ou vai se aposentar politicamente. Elimário Lima, PSDB. Nome que figura no cenário no contexto político de Simões Filho, o hoje ex-vereador Elimário dos Santos Silva, PSDB, mais conhecido como Elimário Lima, esteve vereador entre o período de 2017 a 2020, se candidatou à reeleição em 2020 pelo PSDB quando obteve apenas 648 votos, mas não conseguiu se reeleger. Atualmente, Lima está nomeado no cargo de coordenador de Grupo de Trabalho 3 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, da atual gestão da Prefeitura Municipal de Simões Filho. Genivaldo Lima, ex-Democratas e atualmente União Brasil. A saída temporária de Genivaldo Lima, ex-Democratas e atualmente União Brasil, do Legislativo Municipal, para assumir secretariado no primeiro escalão do Executivo Municipal, a exemplo das pastas do Desenvolvimento Urbano, SEDUR, em 2019, e do Meio Ambiente, SEMAS, a partir do ano de 2021, onde está atualmente nomeado, tende a enfraquecê-lo politicamente como vereador, pelo fato das secretarias não servirem talvez como meio eficiente de aglutinar, agregar aliados, adeptos, achegados, apoiadores e lideranças para capitalizar votos em eventuais disputas eleitorais a cargos eletivos e até mesmo a reeleição a vereador. Jailson Jajai, ex-Partido Progressistas e atualmente PSC, ao disputar candidatura à reeleição a vereador em 2020, hoje o ex-vereador Jailson Soares Bispo Jajai, ex-Partido Progressistas e atualmente PSC, levou seu grupo político e seu partido a perder espaço e bancada na Câmara, após sofrer derrota nas urnas, quando obteve apenas 1.001 votos e mesmo assim não conseguiu renovar o seu mandato no Legislativo Municipal. Mesmo não ter conseguido se reeleger, o hoje ex-vereador Jajai, com acesso livre ao atual governo do prefeito Diógenes Tolentino Oliveira Dinha, conseguiu garantir espaço na política através da atual posição que ocupa na condição de secretário municipal de mobilidade urbana, SEMOB. Joel Cerqueira, PSD. Apesar da votação significativa no pleito de 2020 que o sagrou eleito vereador pela base de oposição, o ex-presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, atualmente vereador licenciado do Partido Social Democrático PSD, Joel Luiz Andrade Cerqueira, popular Joel Cerqueira, deixou definitivamente o grupo político do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, e decidiu integrar o grupo político e o atual governo do prefeito Diógenes Tolentino Oliveira Dinha, de quem recebeu o convite, o desafio e a incumbência de se licenciar do mandato parlamentar na Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Turismo, SETUR. Ao avaliar que a política é dinâmica, Joel encara o desafio de comandar a nova secretaria, que para os analistas e observadores políticos de plantão não mostrou a que veio e não tem dado resultado administrativo em termos de produtividade, expressividade e visibilidade no estímulo e fomento à atividade turística na cidade, mesmo sabendo que sua longa permanência na SETUR na tentativa de conciliar ao mesmo tempo a gestão da pasta e a vereança pode não lhe render frutos político-eleitoral e causar um certo declínio e impacto político-eleitoreiro, inclusive em seu reduto político-eleitoral. Laércio Valentim, ex-PSB e atualmente Podemos, legítimo representante do bairro de Ilha de São João há 36 anos e mesmo sem exercer cargo público, o hoje ex-vereador de oposição Laércio Valentim, ex-PSB e atualmente Podemos, aliado ao grupo político do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, exerceu de forma aguerrida, combativa, contundente e intensa o seu mandato parlamentar na Casa Legislativa Municipal entre o período de 2017 a 2020 e sempre participou ativo e diretamente das lutas em prol de melhorias para o bairro. Mesmo sem o êxito nas urnas, Laércio Valentim continuou seu trabalho em prol do social e lutando em defesa do povo simões-filhense, mas em 2020 Valentim tentou a reeleição,
mas os 273 votos obtidos não garantiram ao político vaga a uma das cadeiras no Legislativo. Luciano Almeida, MDB. Ao lançar candidatura à reeleição em 2020, o hoje ex-vereador Luciano Almeida, MDB, não conseguiu viabilizar o seu nome para renovar o mandato no Legislativo Municipal no mesmo ano, quando obteve apenas 771 votos, não suficientes para sua reeleição. Além de ter sido nocauteado nas urnas, ao sofrer derrota político-eleitoral, Luciano Almeida teve que lidar com o lamentável e triste episódio negativo de agressão que sofreu do seu ex-colega de parlamento, atualmente vereador, Adailto Caçambeiro, PSDB, que, à época, rivalizou contra o hoje ex-vereador do MDB após período de tensão política e protagonizou uma triste cena lamentável ao desferir socos contra o político do MDB que deixou a Câmara com a imagem desgastada provocada pela associação deste fato. Manuel Carteiro, ex-PSB e atualmente Republicanos. A não reeleição de Manuel Carteiro, ex-PSB e atualmente Republicanos, em 2020, resultou em uma derrota significativa para a comunidade de Mapede, um dos principais redutos eleitorais do político. Manuel Carteiro perdeu a disputa pelo Legislativo Municipal com apenas 773 votos, não conseguindo vaga a uma das cadeiras do parlamento local, que deixou Mapele e demais localidades sem representantes na Câmara Municipal de Simões Filho. O ex-vereador da cidade de Simões Filho, Manuel Carteiro, Republicanos, foi nomeado pelo prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino Oliveira Dinha, como o novo chefe de gabinete da CESP, Secretaria de Serviços Públicos. Neco Almeida, ex-PSD, DEM e atualmente União Brasil. Apesar da derrocada da Câmara com apenas 596 votos em 2020, Neco Almeida, uma vez alçado o político mais bem avaliado e influente da política de Simões Filho em 2016, graças à sua bem-sucedida carreira política na cidade ao longo dos governos do hoje ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do atual prefeito Dinha Tolentino e também como parlamentar, Neco amargou a primeira suplência do vereador licenciado Genivaldo Lima, União Brasil. Atualmente, Neco exerce o cargo de secretário de Serviços Públicos, CESP, no governo do prefeito Dinha Tolentino, mas sua permanência à frente da CESP pode levá-lo a sofrer outra derrota política simbólica. Sandro Moreira, PSL, figura carimbada e conhecida da política de Simões Filho, o hoje ex-vereador Sandro Moreira, PSL, construiu sua carreira na vida pública, aliado ao ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do PSD, seu ex-líder político, principalmente como opositor, aguerrido, combativo e contundente na Câmara Municipal de Simões Filho, ao atual prefeito Diógenes Tolentino, seu atual líder político. Sandro Moreira chegou a lançar sua candidatura à reeleição em 2020, mas não obteve êxito, pois os 375 votos obtidos não foram suficientes para o político conseguir renovar o seu mandato no Legislativo Municipal. Mas o futuro político do hoje ex-vereador já estava traçado com a decisão de se aliar ao atual grupo político do prefeito Dinha, que lhe rendeu uma nomeação ao cargo de Superintendente de Trânsito Surpetrans em Simões Filho, logo após a perda nas eleições municipais de 15 de novembro de 2020. Após sua passagem considerada meteórica pela Superintendência de Trânsito Supertrans, o ex-vereador Sandro Moreira foi anunciado como novo Superintendente de Equipamentos Públicos da Secretaria de Ordem Pública, SEMOP. A decisão de nomear o político na nova pasta faz parte da estratégia e da engenharia política adotada pelo próprio prefeito Dinha Tolentino e do seu grupo político para parar as arestas e estabelecer novamente o apaziguamento e o alinhamento político entre Sandro Moreira e o chefe do Executivo. Véu do Povo, ex-PRP e atualmente PSD. Em 2020, o hoje ex-vereador Véu do Povo, PSD, lançou candidatura à reeleição, mas a sua passagem pela oposição, o desgaste com o governo do atual prefeito Dinha e o acúmulo de fatos negativos protagonizados por ele no plenário da Câmara cobraram seu preço. À época, o candidato obteve humilhantes 399 votos, o pior resultado do político em uma eleição municipal. O político agora busca apoio do seu grupo para projetar uma eventual candidatura a vereador em 2024. Aqui, Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.